Louvado seja o nome de Jesus. Glórias a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede aqui nesta praça para pregoar a palavra dele. Estamos aqui para dizer que Jesus é o Salvador, para anunciar o grande amor de Deus por nossas vidas. Por isso podemos dar graças a Deus, porque esta é uma boa notícia, este é um bom anúncio. Falar do amor de Deus é sempre bom. Anunciar que Jesus veio ao mundo para salvar o pecador é muito bom. Dizer para todos que podem ouvir o anúncio dessas boas novas é muito bom. E nessa tarde Deus nos concede essa oportunidade de estarmos aqui para pregoar a sua palavra. Que esta palavra queremos anunciar nessa tarde aqui possa alcançar o seu coração, a sua vida. E onde você estiver, que o som deste aparelho que estamos usando possa chegar até você de maneira clara, para que você possa entender a mensagem que nessa tarde iremos pregar acerca do nosso bom Deus, acerca da salvação. E o texto da palavra de Deus que nessa tarde eu quero ler para a nossa meditação se encontra no Evangelho segundo escreveu o evangelista João, no capítulo 3, a partir do versículo 16, que é um texto muito conhecido. É como se este texto fosse o texto áureo da Bíblia Sagrada, porque ele fala que Deus, com o seu grande amor que tem por cada um de nós somos criaturas de Deus, criados por sua mão, mas o pecado, ele entrou na vida dos homens, das mulheres, da humanidade, de todos, enfim, e fez com que os homens se afastassem de Deus, que os homens tivessem suas outras preferências e deixassem de lado a vontade e a palavra de Deus. E esse texto de João 3,16 vai nos dizer exatamente isso, que Deus nos amou a todos nós de igual modo, que enviou o seu Filho para que pudesse ser o nosso Salvador. E essa é a mensagem dessa tarde. O amor de Deus moveu o seu coração em nosso favor, nos favoreceu com a sua graça, com a sua salvação e com o seu grande perdão. Então, vamos ler o texto bíblico ao qual eu me refiro nesta noite, nesta tarde, e que servirá para a nossa meditação nessa tarde aqui. João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a Deus, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a justiça vem para a luz,
a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Esta é a mensagem que nessa tarde nós nos propomos a trazer até você, meu amigo e minha amiga, que se encontra em seus lares, em sua casa, ou na praça, ou na rua, em algum lugar que está ao alcance de nossa voz. Esta é a mensagem que nós propomos trazer nessa tarde ao seu coração. E que mensagem pode ser maior do que essa? Dizer que Deus amou o mundo. Que mensagem pode ser maior do que essa? Dizer que Jesus é o Salvador. Que Deus enviou o seu Filho unigênito, o seu Filho único, para vir ao mundo, para realizar uma grande obra de redenção, para que alcançasse a nossa vida e a nossa vida fosse liberta e livre do pecado, e nossos pecados fossem perdoados pelo seu poderoso nome. Louvado seja o nome de Jesus. Deus amou a cada um de nós, a você e a mim. Ele nos amou, estando nós em nossos piores estados, caídos no pecado. Deus nos amou sem nos escolher, sem nos perguntar o que fazíamos, para onde caminhávamos. A Bíblia Sagrada diz que Deus amou o homem de um modo geral, de um modo todo ele, porque ele mesmo é amor. E nesse amor com que ele nos amou, ele nos concedeu o seu perdão. A mensagem dessa tarde é para dizer que Deus nos concede o seu perdão. O homem diante de Deus é um homem que vive uma vida sem antes aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador no pecado. Ele vive uma vida em um estado de condenação, porque se de um momento para o outro o Senhor Jesus vier na glória para buscar a sua igreja, se no dia em que Deus determinar que chegou o dia do juízo final, então nós temos que estar com o nosso nome escrito no livro da vida. E para que o nosso nome esteja escrito no livro da vida, para que sejamos chamados por Deus, então nós temos que aceitar a Jesus Cristo como nosso Salvador aqui neste mundo, aqui nesta vida, aqui neste momento. É nossa hora, é nesse instante, porque a salvação de Deus não é para amanhã. A pregação que nós pregamos não é uma pregação para amanhã, nem para o dia depois de amanhã. A salvação é para o dia de hoje. A pregação é para o dia de hoje. A Bíblia diz que nós nos amou, mas Deus nos amou não porque nós somos bonzinhos. Deus nos amou não porque nós éramos os melhores, mas Deus nos amou quando éramos ruins mesmo. Deus nos amou quando estávamos praticando uma vida distante da sua vontade. Deus nos amou quando nós emprestávamos os nossos ouvidos para ouvir o que o mundo tem a dizer. Quando nós atendíamos os convites do mundo, quando nós desprezávamos a sua casa, quando nós abandonávamos o seu caminho. Deus nos amou quando éramos realmente ruins, quando tínhamos realmente nosso coração dominado pelo pecado. Deus ama você e a qualquer um, e não se importa em que estado esteja o seu coração e a sua vida. Ele nos ama porque você precisa conhecer esse amor de Deus, porque se não fosse esse amor de Deus, nós não seríamos salvos. Se não fosse esse amor de Deus, nós não seríamos perdoados. Se não fosse esse amor de Deus, nós não o teríamos conhecido para ser o nosso Deus. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que Deus nos ama. E Ele nos ama exatamente para isso, para perdoar os nossos pecados. O que é pecado? O pecado é desprezar a palavra de Deus. É pecado quando nós propositadamente ignoramos a sua palavra. É pecado quando nós não queremos crer no Evangelho
através de Jesus Cristo, seu Filho, e não aceitamos esse evangelho precioso, mas preferimos ouvir outras vozes que se disfarçam de evangelho e enganam as pessoas, enganam os homens, enganam as mulheres. Quando nós lemos o livro que escreveu o apóstolo Pedro, ele fala dos falsos profetas que apareceriam e que apareceram e que estão por aí a enganar com o falso evangelho as pessoas. Louvado seja o nome de Jesus. Mas quando nós conhecemos e aprendemos o verdadeiro evangelho que está em Cristo Jesus, porque Jesus Cristo mesmo é o evangelho de Deus para a nossa vida. Louvado seja o nome de Deus. Deus nos amou e quis nos perdoar. É isso que nessa tarde eu pretendo dizer, que Deus quis nos perdoar, que Deus nos amou e por isso Ele quis nos perdoar. Mas por que Deus quis perdoar o mais vil pecador, o homem mais perdido, o homem que procura por vontade dele mesmo os prazeres desta vida, os prazeres deste mundo, e não se importa com a casa do Senhor, não importa com a sua palavra de salvação. Deus quis nos amar porque Ele quis amar por Ele mesmo. Deus quis nos amar porque Deus é amor. Deus é o verdadeiro amor. Deus é a essência do amor. E Deus é o perdão em si mesmo. Por isso Deus quis nos amar, porque Deus quis nos perdoar. Ele quis nos perdoar porque Ele mesmo quis perdoar, porque Ele é o dono do verdadeiro perdão. Ele é o dono do perdão que é profundo em nossas almas, que nos apresenta perante Ele como homem e mulher sem pecado algum, porque a Bíblia Sagrada nos diz que homem e mulher nenhuma, nem jovem algum, poderá ver Deus a não ser pelo único caminho que Ele enviou. E Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Às vezes as pessoas se enganam na vida, pensando que tem Deus em sua vida, que está no caminho de Deus, mas nem ao menos ainda teve um encontro com Jesus, que é o caminho que Deus deu para que o homem se encontrasse com Ele. Ninguém pode encontrar-se com Deus a não ser através de Jesus Cristo. Não há lugar, não há caminho algum, não há atalho. Jesus é o verdadeiro caminho. Ele mesmo disse: eu sou o caminho. Ele não apontou para outro lugar, ele não apontou para outro caminho, ele apontou para Ele mesmo e disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele é a verdade porque Ele é a palavra pura e verdadeira de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Essa mensagem do amor de Deus é com certeza a maior mensagem que nós podemos ouvir em nossa vida. O homem precisa saber que ele é amado pelo seu Criador. O homem precisa saber que ele é amado por Deus. Deus se importa com você. Deus se importa com a sua vida. Deus quer saber como você está. Por isso Ele enviou o seu melhor bem para a nossa vida, para a sua vida. E esse bem se chama Jesus, o seu Filho amado. Você não pode de maneira alguma deixar de ouvir isto, deixar de se importar com esta mensagem de salvação, porque Deus nos ama. Quer estejamos na alegria, quer estejamos passando em qualquer situação difícil em nossa vida. A mensagem do amor de Deus vem para renovar a nossa esperança. A mensagem do amor de Deus vem para renovar a nossa vida. A mensagem do amor de Deus vem para apontar para nós o caminho do céu. O caminho, a mensagem do amor de Deus vem para
sua vida a esperança que você perdeu. Ou melhor ainda, ela vem para trazer para a sua vida uma esperança nova, uma esperança verdadeira, uma esperança que está fundamentada na palavra de Deus. Uma esperança que está fundamentada em Jesus Cristo, porque Ele é a primeira, a última esperança do homem. A única esperança que o homem pode ter na sua vida se chama Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. O amor de Deus vem para nos mostrar que Ele pode criar em nossa vida um mundo melhor. O amor de Deus vem para nos conduzir para um mundo melhor. Mesmo nesta vida, mesmo neste mundo, onde nós vemos que as coisas não estão melhorando, onde as coisas parecem cada dia mais ficar mais difíceis, o pecado sobre a face da terra vai aumentando cada vez mais. A violência se alastra a passos largos. Todo dia, as notícias que nós vemos pelos jornais, nos telejornais, nas mídias, no WhatsApp, em todo lugar, só trazem notícias ruins, só trazem notícias que nos entristecem, que tiram a paz do homem, que tiram o sossego do homem. E que ele se pergunta a si mesmo: será que não haverá mais jeito? A paz parece estar indo embora. Os jovens estão se desencaminhando por caminhos de trevas, por caminhos desastrosos. Não se importam em saber que um dia Deus irá chamá-los para um ajuste de conta. Nós não vivemos neste mundo assim de qualquer maneira. Nós viemos a existir nesse mundo porque Deus permitiu que nós existíssemos nele. Existe o João, a Maria, o Paulo, a Vanessa e tantas pessoas por aí afora. Nós existimos porque Deus permitiu que nós existíssemos nesse mundo. Mas agora, existindo nesse mundo, nós fomos alcançados pelo pecado, atingidos pelo pecado. Mas a Bíblia ainda é clara em nos alertar, em nos avisar que Deus nos ama. Deus ama você assim como você é. Deus ama você assim como você está. Pode ser que alguém diga para você que a sua vida está perdida. Talvez você escute alguém, talvez até mesmo da sua própria família, dizer para você que você é uma pessoa perdida, que não tem jeito na sua vida mais. Mas eu quero dizer para você, para Deus nada é impossível. Deus pode tornar as coisas impossíveis em coisas possíveis. Em Jesus Cristo está tudo o que você precisa. Em Jesus Cristo está a felicidade para a sua vida. Em Jesus Cristo está o perdão de Deus para a sua vida. Em Jesus Cristo está o seu encontro com Deus. Todos nós teremos um encontro com Deus. Mesmo aqueles que morreram e estão sepultados terão também um encontro com Deus. Porque a Bíblia Sagrada nos diz que os mortos ressuscitarão, voltarão à vida e prestarão conta da sua vida a Deus. Eles ressuscitarão e voltarão à vida, porque terão que prestar conta dos seus atos. Terão que prestar conta por que um dia ouviram o Evangelho e não aceitaram o Evangelho em sua vida. Eles ressuscitarão porque terão que prestar conta a Deus pelos caminhos errados que eles andaram quando Deus mostrou para eles o melhor caminho que eles deveriam seguir, que é Jesus Cristo, e eles desprezaram o caminho que
a Jesus para seguirem outros caminhos que os levaram à morte, que os levaram a morrer sem Deus, sem paz e sem salvação. Mas enquanto estamos vivos, estamos tendo esperança, oportunidade. Que mensagem mais gloriosa, mais feliz e mais alegre para a sua vida é esta? De poder você ouvir dizer que Deus ama você, que Deus quer mudar a sua vida, Deus quer transformar a sua vida, se você aceitar a Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Essa é a condição que Deus tem para perdoar os seus pecados. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Não se pode chegar a Deus sem Jesus. O amor de Deus é um sentimento que assumiu o corpo humano e habitou entre os homens. E o nome desse amor é Jesus Cristo. Esse amor está presente em nossa vida. Jesus está presente em nossa vida. E o amor de Deus se manifesta em nossa vida através de Jesus Cristo. Quer saber o quanto você é amado? Quer experimentar o amor de Deus na sua vida? Então venha para Jesus, dê um passo para Ele. Procure este Senhor Salvador, porque Ele é o amor de Deus revelado. Toda a história de amor tem o seu modo de ser contada. Vou repetir. Toda a história de amor tem o seu modo de ser contada. Agora escute isso também. O amor de Deus é contado através da sua manifestação na cruz do Calvário em Cristo Jesus, que ali se manifestou. Essa é a história do amor de Deus, contada pelo sacrifício da cruz do Salvador. Esta é a história do amor de Deus, contada pela vida de Jesus Cristo, que foi entregue pela nossa vida para resgatar-nos do pecado, para resgatar-nos das garras de Satanás, de resgatar-nos da condenação eterna. Essa é a história do amor de Deus, contada através do sacrifício de Cristo Jesus. Porque a nossa alma foi comprada pelo sangue precioso de Jesus Cristo. E você precisa pensar nisso. Você precisa pensar na sua vida. Você precisa pensar no futuro da sua alma. Os dias não se acabam simplesmente quando você fecha os olhos. A vida continua. Há uma eternidade para se entrar nela. Você precisa decidir hoje qual eternidade você quer para a sua alma, qual eternidade você quer para a sua vida. Deus te oferece na tarde de hoje uma eternidade com Ele, mas essa eternidade está no seu Filho Jesus Cristo. Ele é o eterno de Deus, que veio a este mundo para ser o nosso Salvador, para nos levar para Deus, para nos apresentar a Deus. Deus quer olhar para você como um verdadeiro filho, através de Jesus Cristo. Ninguém pode se tornar filho de Deus se primeiro não aceitar a Jesus Cristo como Filho unigênito de Deus. Porque para isso Jesus veio, para resgatar homens e mulheres, para que se tornassem filhos de Deus. Você pode ser um filho de Deus. Você pode ser uma filha de Deus em Cristo Jesus e ter o seu nome escrito no livro da vida.
no livro que será aberto no dia do juízo final. Porque no dia do Senhor, a Bíblia diz em Atos que Deus determinou um dia que com juízo Ele virá para julgar todos os homens. E desse dia ninguém escapará. Do dia do juízo de Deus, ninguém poderá escapar. Homens e mulheres, jovens, crianças, idosos, todos terão que se apresentar diante de Deus. Mas você precisa saber disso. Antes de você se apresentar diante de Deus para uma possível condenação, você precisa aceitar a Jesus, que é o nosso advogado. É Ele que nos advoga nossas causas diante de Deus. É Ele que faz com que o nosso nome esteja escrito no livro da vida para a salvação. O homem vive a sua vida dia após dia, noite após noite. Ele vive para a salvação ou também vive para a condenação? Depende de como vai ser o seu dia seguinte. Depende de como vai ser o seu instante de quando chegar o dia do Senhor. Por isso eu volto a repetir: não há mensagem maior do que essa, a mensagem do amor de Deus. Porque a Bíblia também diz que Deus não quer que ninguém venha perder-se, que ninguém venha ser condenado eternamente, mas Ele quer que todos os homens venham conhecer a sua salvação. Por isso você tem hoje Jesus Cristo de braços abertos a esperar por você, para te abraçar, te acolher e te levar para um lugar de segurança, para perto dele mesmo, para que quando esse fatídico dia chegar, você esteja escondido nele, você esteja no esconderijo do Altíssimo, que é o Senhor. Porque o dia do Senhor não poupará criatura alguma. Pode ser bonzinho, pode ser mau, pode ser religioso, pode ser o melhor homem e mulher de caridade nesse mundo. Eu quero dizer que religião não salva, boas obras não salvam, orações e rezas não salvam. Só quem salva é exclusivamente Jesus Cristo, porque Ele fez uma obra redentora na cruz do Calvário. E Deus, lá em Isaías, no capítulo 53, Ele disse que Deus se agradou do sacrifício que Ele fez. Deus se agradou da obra redentora que Ele fez, porque com essa obra que Ele fez, Ele resgatou homens e mulheres para o reino de Deus. Venha você também fazer parte do reino de Deus. Venha você também passar para o lado do Salvador Jesus, antes que os dias finais cheguem. E eu finalizo nessa tarde a minha palavra. Agradeço a Deus pela oportunidade que tivemos hoje de pregar. Agradeço também a você que ouviu a nossa pregação, a nossa palavra, e atentamente prestou atenção na palavra de Deus. Essa palavra não é minha, essa palavra é de Deus. Essa mensagem não é minha, essa é a mensagem de Deus. Eu apenas trouxe ela para que vocês a ouvissem. Porque um dia, homem nenhum poderá dizer que não ouviu dizer da salvação. Homem nenhum, nem mulher alguma, nem jovem algum poderá dizer que ninguém lhes anunciou o Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa abençoar o seu lar e a sua casa nesta noite. Que essa palavra te alcance, que ela fique guardada em seu coração e você alcance o Salvador para a sua vida. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.